Primeiro que a nossa coluna, se nós olharmos em vista lateral, a nossa coluna tem 3 curvaturas fisiológicas móveis, que são lordose cervical, tá? Uma lordose cervical, uma cifose torácica e uma lordose lombar. Então eu tenho 3 curvaturas fisiológicas móveis. Se a gente for olhar aqui na região lombosacra, aqui, né, ou sacrococcígea, eu tenho mais uma curvatura aqui, só que essa curvatura aqui eu não tenho grande mobilidade nela, tá? E por que esse pesquisador, esse professor, esse autor aqui, o Capandi, no livro dele, ele cita as 3 curvaturas móveis, tá? Porque existe uma equação na mecânica que fala o seguinte, que a resistência de uma estrutura, e não estou falando somente de colunas, estou falando de estruturas em geral, mecânicas, para suportar cargas axiais, é igual, cargas axiais são cargas verticais, tá? Ou de compressão ou de tração. A resistência é igual ao número de curvaturas dessa estrutura ao quadrado mais 1. Então, se na minha coluna eu tenho 3 curvaturas móveis, eu vou colocar aqui então, a resistência é igual a 3 ao quadrado, 9 mais 1, 10. Tudo bem? Então, se eu estou fazendo alguma tarefa e eu tenho carga axial contra a minha coluna, se eu estou preservando as minhas 3 curvaturas fisiológicas, a minha coluna apresenta uma resistência de 10 para suportar essa carga. 10 o quê? Não interessa, são unidades arbitrárias. Mas entenda o 10. Por quê? Se eu perco uma curvatura fisiológica, aqui no caso ele pegou aqui, arrancou a cervical aqui, tá? Mas imagine que por alguma tarefa, fazendo algum exercício, você abriu mão de uma curvatura fisiológica. Então, o que você tinha de uma lordose cervical, você flexionou a cervical, por exemplo, tá? Ou você tinha uma cifose torácica, você retificou a sua cifose torácica, alguma coisa nesse sentido, tá? Sofrendo cargas axiais. Se você perdeu essa curvatura, o N baixa para 2, certo? 2 ao quadrado, 4, mais 1, 5. Ou seja, só de perder uma curvatura fisiológica, a resistência que era de 10, caiu pela metade. Só de você abrir mão de uma curvatura fisiológica, sofrendo cargas axiais. Tudo bem? Nesse sentido, então, a sua coluna já estaria mais vulnerável. Onde que a gente observa muito isso? Pessoas que querem fazer um agachamento profundo e não tem mobilidade, não tem técnica, não tem controle motor, não tem destreza para fazer um agachamento profundo. E quando essa pessoa faz um agachamento profundo, ela vai lá, e nesse caso também nítido aqui, né? Ela inverte a lordose lombar. Nem somente retificou, não. Você tem a lordose, não somente retificou. Você repara que a menina ali, no caso, flexionou a coluna lombar. Nesse sentido aqui, tem uma coisa que é muito importante estar aqui, que é um trabalho publicado em 2019 por um pesquisador chamado Keitaro Kubo. Esse pesquisador comparou o agachamento completo até 140 graus de flexão de joelho, que é mais ou menos isso aqui mesmo, ou seja, é uma flexão de joelho no talo, é um agachamento completaço. Comparou um agachamento completo com um agachamento parcial, até 90 graus de flexão de joelho mais ou menos. E no estudo, nesse estudo, que foi o primeiro estudo a comparar amplitude de agachamento e avaliando hipertrofia, medindo hipertrofia, esses caras observaram que o grupo que agachou profundo, completo, apresentou uma hipertrofia de glúteo e de adutor magno quase 3 vezes maior do que quem agachou até 90 graus de flexão de joelho. Certo? Aqui, a partir desse momento, então, o que começou-se a fazer? Minha aluna que quer hipertrofia de glúteo vai agachar até encostar a bunda no chão. Não é isso? Só que a pessoa não tem capacidade técnica e nem de controle motor, nada para conseguir agachar completo. Então a pessoa vai agachar completo para querer aquela hipertrofia tão esperada do glúteo a mais e vai fazer isso aqui. Entenda que nesse momento, então, a sua coluna está mais vulnerável. Tudo bem? Então, por exemplo, quando eu estou dando aula sobre isso, e hoje não é o foco, não é falar de hipertrofia, mas quando eu falo sobre esse estudo na minha aula de hipertrofia, eu sempre cito o seguinte: no estudo foi avaliado um agachamento até 140 graus de flexão de joelho, que foi um agachamento completo. Use a ideia do completo do seu aluno. Qual é o completo? Qual que é o maior agachamento que o meu aluno consegue fazer? É até 120 graus de flexão de joelho, até a coxa ficar paralela ao solo? Então vai nesse. Ele treinou mais, ganhou mais flexibilidade, ganhou mais controle motor, maior coordenação e conseguiu atingir maior profundidade? Beleza. Mas até lá você vai atingir a maior profundidade que ele consiga preservar as curvaturas fisiológicas. Tudo bem? Para não colocar a sua coluna mais vulnerável. E até aqui nós estamos utilizando como referência, como apoio, somente essa equação da mecânica. Tá? Só tem coisas mais importantes, ou talvez mais aplicadas, né?
Quando a gente faz uma flexão de coluna, acho que eu citei isso anteriormente aqui, e vou repetindo agora, né? Quando a gente faz uma flexão de coluna, nós temos o nosso disco intervertebral aqui, que ele vai sofrer uma compressão na região anterior e vai sofrer uma tração na região posterior. E esse núcleo pulposo, que eu citei anteriormente, bem no comecinho, ele que vai estar aqui mais centralizado, ele vai ser deslocado para trás. Então, fazendo pressão, empurrando esse anel fibroso da região posterior. Tudo bem? Quando eu faço uma extensão de coluna, o caminho é o contrário. Eu vou comprimir mais o disco na região posterior, esse núcleo pulposo vai se deslocar para frente e eu vou tracionar mais a região anterior do disco. Tudo bem até aí, pessoal? Tá? Essa configuração aqui, você entender esse movimento do disco, o disco ele é para fazer isso mesmo. É para conseguir gerar como se fosse um amortecedor, para conseguir permitir esse movimento amplo ali. Que na verdade não é amplo, é porque cada vértebra, uma em relação à outra, se movimenta um tiquinho de nada. A amplitude de movimento entre uma vértebra e outra é muito pequenininha. Só que quando você junta todas as vértebras fazendo um movimento, em somatória, gera um movimento amplo da coluna, tá? Mas o que está acontecendo entre cada vértebra ali é um movimento muito pequenininho, que vai acontecer mais ou menos isso com o disco. Só que além das forças de compressão e de tração, quando eu tenho compressão na região anterior e tração na região posterior, eu posso ter outras forças atuando sobre o disco. Por exemplo, forças de cisalhamento, quando uma estrutura vai deslizar sobre a outra, tá? E forças de torção, quando uma estrutura vai querer girar sobre a outra. Tá legal? E aí nós viemos para esse trabalho do White, do Punjab, que está no livro deles, lá de 1990, em que os pesquisadores trazem essa tabela citando diversos estudos que mensuraram o quanto de carga até a falha, ou seja, até a hora que ele perde a sua integridade física, até ele sair de uma deformação elástica e entrar numa região plástica. Tá legal? Então vejam lá que um disco, num trabalho publicado em 1951, os pesquisadores pegaram um disco da região lombar e verificaram que esse disco suportou 4.500 newton de força até estourar. Você consegue entender o que são 4.500 newton de força? Força, lembrando, falamos isso mais cedo, força, peso, no caso, né? É massa vezes aceleração na gravidade. Então, se isso aqui é uma força, eu quero saber quanto isso aqui representa em quilos, eu pego isso aqui e divido por 9,81. O que vai dar mais ou menos ali 460 quilos. É como se eu pegasse um disco, colocasse ele ali, coloco em cima dele quase meia tonelada, e quando eu tiro, ele está lá inteirinho ainda. Então pensa quanto que esse bichinho suporta de carga compressiva. Um outro trabalho aqui do Brown, conseguiu registrar 5.300 newton, com o disco da região lombar também. Tá legal? E antes de seguir aqui, de falar de comparações de diversos tipos de força, olha isso aqui. Esse estudo do Richt e do Nakenson, de 54, esse deu 4.500, esse deu 5.300 e esse deu 1.000. 1.000. Por que deu tanta diferença? Tem algum fator que pode impactar nessa diferença? Ser tão gritante assim? Esse aqui está 1/5 desse. Idade. Então, se eu tenho uma pessoa de maior idade, pessoas idosas, naturalmente, esse disco vai ter uma degeneração que é natural, fisiológica ao longo da vida, e esse disco vai estar menos resistente para suportar carga. Isso é óbvio. E tem um outro fator também, que é treino. Pessoas mais treinadas, e treinadas de verdade, têm estruturas articulares e todos os componentes articulares mais resistentes. Então, se eu pego uma pessoa que é treinada, o disco dessa pessoa suporta, obviamente, mais carga do que um disco de uma pessoa não treinada. Então, esses são fatores importantes. Voltando à nossa comparação agora entre tipos de força. Tá? Reparem, vou pegar esse trabalho aqui, ó, do Markov, de 1970, porque ele pegou um disco da região toracolombar. E um disco da mesma região, ele mediu 3 tipos de força. Forças de compressão, forças de tração e forças de cisalhamento. Reparem que esse disco da mesma região, quando aplicado força de compressão e de tração, ele suportou 1.800 newton de força. Quando vai para a força de cisalhamento, isso cai para menos 10%. Então, reparem que forças de cisalhamento, o seu disco intervertebral suporta menos, bem menos na verdade. Tá? Da mesma maneira, se eu pegar esse trabalho aqui, ó, do Morney, de 88, reparem que quando ele analisou na região cervical, tá? O quanto que foi suportado de força compressiva
foram 74 newton. Tá? E quando você vem lá para a região, para a força de torção, vai para 1,8 de torque, newton-metro, e cai para 20, ou seja, menos de 1/3, quando aplica força de desalhamento. Então, resumindo tudo que está aqui, o seu disco intervertebral suporta muito bem forças de compressão e de tração. E suporta pouquíssima força, ou é muito mais vulnerável às forças de cisalhamento e de torção.